Bem-vindo ao Homens da Palavra, dia 17. Nós estamos sempre no provérbio do dia. Então, Provérbios capítulo 17, logo no versículo 1, nós vemos o seguinte: que melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Nós, homens de Deus, precisamos entender que, ainda que a cultura, ainda que o mundo menospreze a simplicidade, nós temos um Deus simples. Deus não é contra as riquezas, pelo contrário, ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele enriqueceu a muitos homens e é muito bom que Deus venha a enriquecer os homens dele. Porém, se esses homens eles têm o coração em Deus, nós vemos que João Calvino tinha grandes recursos à sua disposição, Lutero também, e por isso eles conseguiram avançar muito o evangelho. Nós já vimos na Escritura e conhecemos exemplos de muitos homens que tiveram muito, né? Porém, o seu coração estando no Senhor, isso é uma benção. Se não tiver no Senhor, isso é um perigo, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Nós vemos uma oração de Salomão aqui no próprio livro de Provérbios, pedindo para que o Senhor não lhe dê muito e nem pouco. E nós sabemos que essa oração é uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Salomão foi aquele que pediu sabedoria a Deus e recebeu, conforme a promessa de Tiago, que aquele que pede sabedoria recebe. Porém, no caso de Salomão, nós aprendemos que depois de Jesus ele foi o homem mais sábio que caminhou sobre a terra. E a oração do homem mais sábio que caminhou sobre a terra foi para que ele não tivesse muitas riquezas. Olha só, que oração é essa, né? Talvez nós não entendamos por que ele orou assim. Nós não tenhamos conhecimento do porquê que ele orou assim. Mas, sabendo que ele era o homem mais sábio de todos que já caminhou sobre a terra, ele foi o homem mais sábio de todos, e ele orou assim, nós podemos ter certeza que essa oração é uma oração sábia. Nós vemos que ele escreveu Eclesiastes, e o livro todo de Eclesiastes é sobre um homem buscar e conseguir obter tudo que existe nessa vida, e então, no fim do livro, ele escreve que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Eu repito, não é que as riquezas sejam más, não é isso. As riquezas nas mãos de homens de Deus, elas podem produzir muito, elas podem alavancar muito o reino de Deus. Porém, nós aprendemos que vale muito mais, conforme Provérbios 17:1, vale muito mais ter pouco. Aqui o termo é um bocado seco, ou seja, um pedaço de pão velho, mas com tranquilidade, ou seja, com paz no espírito, com a consciência limpa diante de Deus, com sinceridade, com mãos limpas e um coração puro diante do Senhor, do que a casa cheia de carnes, ou seja, cheia de comidas deliciosas, mas com brigas. Por quê? Ele está a falar aqui das relações que há dentro da família, aquele que tem paz com Deus, que domina o seu espírito, que está com a consciência limpa diante de Deus, cheio do Espírito Santo, andando em santidade, dentro da casa dele vai haver paz entre ele, entre a sua esposa, entre ele e os seus pais, entre ele e os seus filhos, e isso é muito mais importante do que ter riquezas, ou seja, andar com Deus, sendo seu amigo, e ser amigo de Deus e também amigo dos homens, ser um servo de Deus e ser um servo de homens, ser um elo de paz, um elo de reconciliação, um agente da mansidão, da paciência, aonde quer que ele esteja. A Bíblia nos diz que homens de Deus, homens sábios, eles se contentam com pouco. O próprio apóstolo Paulo disse isso, tendo o que comer e o que beber, estejamos satisfeitos. E outrora em Filipenses, capítulo 4, ele fala que ele sabe ter muito e ter pouco, e ele sabe sempre estar contente, e que a questão dos recursos financeiros dessa vida, isso não influencia, porque tudo ele podia no Deus que o fortalecia. Matthew Henry, o grande comentarista, diz o seguinte, que a natureza ela se contenta com pouco, a graça com menos ainda, e a luxúria nunca se contenta. Então, nesse dia 17, nesse domingo, no dia do Senhor,
essa palavra venha ao nosso coração para que nós venhamos a refletir sobre o que nós estamos correndo atrás, sobre o que nós almejamos como uma bênção para o nosso lar. Se é tão somente os celeiros fartos ou a nossa vida farta da graça, da presença de Deus, para que nós possamos irradiar amor, paz e bondade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.